Qual é a melhor maneira de sair do Brasil? Essa é, sem dúvida nenhuma, a pergunta mais rotineira e frequente que é feita aqui no canal. Como todas as coisas que a gente apresenta aqui no canal são baseadas em processos legais e legítimos, a gente vai apresentar hoje a maneira que a gente acredita ser a mais viável para aquelas pessoas que não são milionárias, que têm uma aspiração de morar fora do país, mas que não têm uma grande condição financeira. Eles dependem, eh, de recursos escassos, vão precisar fazer projetos de alguns anos para conseguir sair do Brasil, ou vão ter que abrir mão de um bem muito valioso para poder sair do Brasil. E normalmente, quando isso acontece, as pessoas têm um plano que tem uma validade. Isso quer dizer, só conseguem ficar fora do Brasil por um determinado período de tempo. Isso, claro, considerando as maneiras legais e legítimas de ficar fora do Brasil. Não que você não tendo visto, você é ilegítimo, não é isso que eu quero dizer. É que nós não temos aqui como apresentar uma solução para essa questão que não seja apenas a maneira legal. E eu sinto um pouco de confiança em apresentar essa alternativa, primeiro porque a gente já falou sobre ela aqui no canal, e segundo foi a maneira que eu escolhi para fazê-lo, 2 vezes. Ou seja, 2 vezes que eu saí do Brasil para 2 países diferentes, eu usei essa alternativa, que é uma alternativa legal, legítima e que te dá uma chance de conseguir dar certo fora do Brasil. É claro que a gente deixa bem explícito aqui que não é uma certeza absoluta, não dá para ter certeza. Você também não daria para ter certeza de nenhuma outra maneira, né. Mas não dá para ter certeza que essa maneira será a maneira que vai lhe garantir sair do Brasil. E essa maneira é estudar, exatamente fazer um curso. E por que isso? Bom, porque, a grande maioria dos países, né, Austrália, Canadá, Dinamarca, Finlândia, França, Irlanda, Japão, Nova Zelândia, Espanha, enfim, Suíça, todos esses países eles têm uma questão. Vocês estão vendo essa? Não vou nem cortar, só vou deixar essa mosca aqui para ficar bem natural esse vídeo, né. Estão vendo aqui essa mosca me atormentando? Que é o seguinte, que ih, tá tudo complicado aqui hoje, hein. Mas vamos lá. Que é estudando. Quando você vai estudar, você vai fazer um curso, esses países lhe possibilitam obter um visto de estudante. E na grande maioria desses países, ou melhor, todos os países que eu citei, o visto de estudante lhe dá direito de trabalhar. Bom, aí vem umas questões específicas, né. Primeiro, se você pegar um visto de estudante, para aprender a língua, a sua chance de trabalhar numa área mais demandada e que lhe dê a possibilidade de ficar no país, cai enormemente. E por que isso? Porque a situação é mais ou menos essa. Quando você faz um curso no exterior, uma pós-graduação ou um curso técnico, normalmente esses cursos, para lhe dar o direito a ter um visto de estudante, esses cursos têm que ter uma duração mínima, normalmente maior do que 3 meses. Então você vai fazer esse curso, se você for fazer um curso de idiomas, a chance do emprego que você vai conseguir nesse período é um emprego cuja necessidade de qualificação educacional é mais baixa, porque você não fala o idioma. Quanto mais alto for a qualificação exigida para o emprego que você está obtendo ou vai obter, maiores são as chances de você conseguir ficar nesse país. E por quê? Primeiro, porque se você é um profissional qualificado, a empresa para a qual você estará trabalhando vai lhe dar mais possibilidades de te dar o que eles chamam aqui nos países de língua inglesa sponsor letter, a carta de patrocínio. É aquela carta que lhe oferece um emprego, efetivamente, e você pode aplicar por um visto de trabalho ou um visto de residência, dependendo do país que você estiver. Então, quando você estiver estabelecendo esse plano, e estudar é a melhor maneira, por quê? Porque é o seguinte, você vai fazer um curso, você vai criar um networking, você vai criar uma rede de contatos dentro desse país, você vai ter a possibilidade de trabalhar, ou seja, durante o período do seu curso, você pode correr atrás de um emprego. Esse emprego, se for na sua área ou na área do curso, se for um curso de maior qualificação, vai te dar a chance de ter contato com profissionais da sua área e, dependendo da sua competência, o quão focado você estiver, maiores serão as chances de você receber um convite para trabalhar. Obviamente, e deixando muito claro, que não é fácil.
Não é fácil. Esta é a maneira mais fácil ou menos difícil, mas não é fácil e não há garantia alguma. A pior das hipóteses, você volta para o Brasil com um currículo muito mais sólido, né. E quando eu disse no começo desse vídeo que eu fiz isso 2 vezes, eu de fato fiz. Eu fiz isso na Austrália, e na Austrália eu fiquei um ano, um pouco mais de um ano na Austrália, fui com visto de estudante, trabalhei em trabalhos que não exigiam muita qualificação, trabalhei num restaurante, na verdade, muita saudade desse emprego, diga-se de passagem, um emprego muito legal. E depois eu trabalhei no escritório de arquitetura. Mas aí foi já no finalzinho do meu período, e no escritório de arquitetura eu tive que aprender a língua, meu inglês era muito fraco. E eu, depois de um ano, meu inglês melhorou bastante, e eu estudei muito também inglês. E aí no final desse meu período lá na Austrália, eu comecei a ter um pouco mais de chance e trabalhei, algumas semanas no escritório de arquitetura, o que foi legal, me ajudou meu currículo, etc. Mas eu não consegui ficar, não deu tempo de criar vínculos com aquele escritório de arquitetura para que ele pudesse me dar uma carta de o sponsor letter para eu ficar na Austrália. Voltei para o Brasil depois aí de 13, 14 meses. Muitos anos depois, quando eu vim para Nova Zelândia, foi exatamente a mesma coisa. Só que dessa vez, quando eu vim para Nova Zelândia, eu tinha fôlego para ficar mais tempo do que fiquei na Austrália. E vim para fazer um PhD. Então eu consegui construir as minhas redes de relacionamento dentro da própria faculdade, mas fora também. Eu consegui receber algumas ofertas de emprego para voltar a ser arquiteto, fora da universidade onde agora eu continuo trabalhando. Mas a questão é essa: você consegue um visto de estudante, você tem direito a trabalhar. Se você for uma pessoa muito focada e você já tiver a base, da língua, você conseguir falar bem o idioma, você vai canalizar esse esforço para trabalhar na sua área ou na área que você pretende ficar. E se você for mais astuto, você vai seguir as informações que a gente deu aqui no canal em outros vídeos, lá no começo do canal. Fazer uma pesquisa de antemão. Você localiza, é claro, se você tiver o sonho, tenho o sonho de morar no Canadá, aí não tem muito o que fazer. Mas se você estiver aberto para morar fora do Brasil, para ter a experiência enriquecedora, a experiência que vai aumentar seus horizontes de morar fora do Brasil, independente do país que seja, você identifica o país, alguns países que você quer, você vê a experiência que você tem ou a experiência que você pode adquirir no Brasil antes de ir para esses países, você já se prepara mais ou menos, você começa a preparar o seu currículo para responder à demanda daquele país, você vai fazer um curso ainda mais ligado à demanda daquele país, aí você junta a experiência que você tem no Brasil, um curso naquele país e você se foca absolutamente para arrumar um emprego naquela área, que é uma área teoricamente demandada naquele país porque você já pesquisou. Se você seguir todos esses passos, você tem uma chance muito relativamente grande de ficar naquele país por um tempo um pouco maior. É fácil? Não, não é. Não dá para dizer: "Ah, não, vai que vai dar tudo certo". Não. Obviamente que se você se dispuser a se submeter a uma série de questões, com relação a visto, etcétera, talvez você aumente o seu tempo no país, mas nós não recomendamos que você faça isso. Não há recomendação aqui nesse canal que não seja estritamente legal. E esse processo, inclusive, só pra deixar claro aqui para os, né, detratores, há uma coisa muito clara nesse processo. Esse processo é legítimo e os países entregam esse visto de estudante com a possibilidade de trabalho, primeiro para o estudante se manter, obviamente, mas para o estudante responder à demanda do país. É um win-win para o país. Você não está sendo, né, brasileiro, como diziam as más línguas, né, generalizando de maneira pejorativa aqui, indo pelos buracos ali. Não, não, esse é uma história, um processo construído justamente para isso. Você trabalhar. Alguns países não, em alguns países o seu visto de trabalho vai ser para você trabalhar apenas na universidade. E aí você diminui a sua chance. Talvez esse país não seja ideal para você. Mas aqui na Nova Zelândia, por exemplo, não, você tem um visto de trabalho e você vai, nas universidades, você vai ser colocado em contato com a indústria para ver se você tem lugar, porque em várias áreas, eh, do mercado há demanda por profissionais. Então, a pergunta que mais me é feita e a resposta está aqui novamente reiterando isso agora, com um pouco menos de dados, mas mais com a minha opinião própria de quem já passou por isso 2 vezes, é que eu recomendo fortemente que você faça isso. Eu não recomendo que você faça isso com um curso de idioma. Não, porque daí sua chance de conseguir um emprego na área reduz
dramaticamente. Então você tem que estudar o idioma no país, agora com a questão da inteligência artificial, você tem muito mais chance de aprender o idioma no Brasil. Agora há sim métodos muito acessíveis financeiramente para que você treine o seu inglês, treine a sua conversação, com inteligência artificial, com tutores estrangeiros, através de apps e etc. Você melhora muito a sua língua. Quanto mais domínio da língua você tiver quando você é do Brasil, mais chance você vai ter de se adaptar ao mercado estrangeiro e de conseguir uma posição numa empresa com mais qualificação e mais demanda, que vai te aumentar muito a chance de ter uma sponsor letter. Então, a sugestão é essa e a resposta é essa: estudar é o melhor caminho. Ponto. Pô, Fabrício, legal, mas pô, um curso no exterior custa, sei lá, $30.000. Ponto. Nós também já falamos aqui no canal, e vou encorajá-lo a fazer novamente, a procurar bolsas de ensino. Há muitas bolsas de ensino. Aqui na Nova Zelândia, por exemplo, há uma série de programas de bolsa de ensino que não são completamente tomadas porque não há aplicantes para essa bolsa. Então, uma pesquisa profunda, aí tem que ser universidade por universidade, nem todos os países concentram as informações sobre bolsa de ensino em um site só. Você vai universidade por universidade achando bolsas e aplicando por bolsas todas as semanas. Eu ia falar todos os dias, mas seria um exagero, mas todas as semanas, pelo menos uns 3 ou 4 candidatos mandam um e-mail para mim. Fabrício, ó, meu nome é não sei das quantas, eu sou da Nigéria, eu tenho essa pesquisa aqui, você tem alguma bolsa? Às vezes a gente tem uma bolsa, às vezes a gente tem um fundo de pesquisa para aquela pesquisa específica. Acontece, uma vez por ano, 2 vezes por ano, eu pego um aluno de PhD ou um pós-doutorado, que a gente tem um fundo de pesquisa. Então, é um trabalho de formiguinha, não é um trabalho fácil, mas é possível, é viável e não é para os preguiçosos, é para aqueles que estão afim e que vão dedicar muitas horas até achar uma bolsa. Mas dá. Então, eu não estou aqui vendendo sonho, esse canal é tudo, menos um canal de vender sonho. É um canal de vender trabalho. Você vai lá, trabalha, corre atrás, que você aumenta a sua chance. Garantia que você vai conseguir? Não. Mas aumenta a sua chance. Então, estudar é o melhor caminho. Se você não tem condição de estudar agora, aprenda o idioma no Brasil e corra atrás. Enquanto você aprende o idioma, corra atrás de bolsas. Há bolsas de ensino fora do Brasil, em muitas universidades. Há programas do governo para países em desenvolvimento como o Brasil, há programas de universidades para países em desenvolvimento. Então, fique ligado, estudar é a melhor maneira, se você focar, se você fizer um plano, e a gente está aqui para te ajudar. Se você tiver a fim de aprender um pouco mais, entre em contato com a gente, mande um e-mail aqui para a gente no canal. O e-mail é canaldefora-pra-dentro@gmail.com, ou se você quiser ter um contato mais direto, se torne membro aqui do canal. Se tornando membro aqui do canal, você tem acesso ao nosso grupo do WhatsApp, que é um grupo onde brasileiros do mundo inteiro trocam informações a respeito da experiência de morar fora do Brasil. Então eu recomendo fortemente que vocês entrem aqui no nosso clube de membros, tenham acesso a esse grupo e possam trocar informações, perguntar, interagir com brasileiros que moram no mundo inteiro e já passaram ou estão passando por esse processo difícil que é morar fora do Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, antes de sair, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, conte aqui pra gente se você passou por isso ou não. E olha aqui embaixo no comentário fixado, você pode dar uma força pro canal, você fazendo uma doação, você se inscrevendo aqui no nosso clube de membros, você dá uma força pra gente e você tem uma série de materiais exclusivos e acesso a programas e clubes exclusivos aqui para os colaboradores. Um grande abraço, até a próxima.